jovem da presença de Deus. Infelizmente, hoje muitas almas estão imersas em angústia. Temos um diálogo interno. Ele não nega sua. Haja vista que ele pode não só cuidar do que é temporal e material. Seja muito bem-vindo. Estejam à vontade para poder comentar. As duas fases da prisão dele. Jeremias. No texto grego do Novo Testamento, a palavra pneuma é usada tanto para o Espírito Santo. Três curiosidades que é interessante apontarmos nessa lição. Fé e moralidade. Todas as palavras do Senhor seu Deus. Você com um varão. Aí você também compreendeu o assunto. A paz do Senhor, juventude. Eu sou o pastor Jefferson. A paz do Senhor, jovens. Eu sou a professora Cristina. A paz do Senhor, juventude. Eu sou o presbítero André. Paz do Senhor, eu sou a Amanda. Nós somos da Igreja Marcas do Evangelho. Estamos aqui em Cariacica, no estado do Espírito Santo, Brasil. Sejam muito bem-vindos vocês visitantes aqui no nosso canal. Nós ficamos muito felizes com a presença de vocês. Vocês que estão aqui, não se esqueçam de curtir esse vídeo, de comentar. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações. E você pode acessar o nosso canal, está recheado de conteúdos para edificar você e a sua família. Jovens, nós estamos na última lição desse trimestre, a lição de número 13, e o título da lição de hoje, uma palavra profética às nações. Então, vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade. Que Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações e que essa palavra, Senhor, venha nos trazer exortação, consolo e edificação para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. A paz, Senhor, jovens, eu sou a Lara e nós estamos aqui para mais uma leitura bíblica em classe. Ela se encontra em Jeremias 46, do versículo 1 ao 5, que diz: A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os gentios, acerca do Egito contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei de Babilônia, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos e montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Limpai as lanças, vestivos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus valentes estão abatidos, e vão fugindo sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Tchau! E os objetivos dessa lição é compreender que Deus fala às nações, refletir a respeito do chamado de Jeremias para as nações, saber que Israel, como povo escolhido de Deus, falhou para com as nações. Hoje nós vamos encerrar então o livro do profeta Jeremias. Ao longo do trimestre, vimos um homem que poderia fugir do sofrimento, mas escolheu permanecer fiel ao Senhor e ao seu povo. Jeremias, o profeta Jeremias, é um exemplo de amor, compromisso e obediência. E a lição de hoje nos lembra de 3 pontos essenciais. Deus fala às nações, Jeremias foi chamado para as nações e Israel falhou em representar Deus para as nações. Ou seja, aquilo que Israel não cumpriu, Deus confiou agora à igreja. Eu e você. Também é importante lembrar que Jeremias não é um livro organizado de forma linear. Ele reúne profecias, narrativas, poesias e registros históricos. É um livro profundo e diversificado, porque reflete tudo que Deus estava fazendo com Israel e com todas as outras nações. E isso nos prepara para o texto de hoje, Jeremias capítulo 46, de 1 a 5, que abre uma série de profecias de Deus contra os povos. Aqui vemos claramente que Deus não é um Deus só de Israel. Ele é um Deus que governa todas as nações. Então, vamos para o primeiro tópico da nossa lição, o Deus
para as nações. Ponto 1. Deus fala às nações. Quando olhamos para Jeremias, percebemos que, embora ele tenha sido primeiro enviado ao seu próprio povo, isso não significa que Deus se limitou a Israel. Muito pelo contrário. Jeremias foi levantado como uma voz profética para todas as nações. Isso revela a universalidade do plano de Deus. Ou seja, todos os povos, sem exceção, têm responsabilidade diante do Criador. E isso é muito forte, porque quando Deus tratava com as nações, usando Jeremias como boca profética, ele também estava chamando o seu próprio povo para ser testemunha, uma testemunha viva. Ele queria que Israel revelasse às outras nações o seu caráter, o caráter de Deus, que é justo, santo e amoroso. Então isso era um chamado para que as nações reconhecessem Deus, o temessem e se arrependessem dos seus maus caminhos. Exatamente. E Jeremias não pregava só advertência, ele pregava arrependimento. E quando ele profetizava às nações, ele estava lhes lembrando que há um único Deus, que é soberano e a quem todos devem reverência. E essa mensagem ecoa até hoje. O Senhor Deus não é o Deus apenas de uma cultura ou de uma região. Ele é o Deus de todos os povos. A paz do Senhor, jovens! Meu nome é Larissa e você já sabe de tudo sobre o dia do Senhor? O dia do Senhor, quando Deus se levanta contra todas as nações. Deus não assiste, ele governa. Jeremias não era político, era a voz de Deus no meio do caos. Enquanto os homens estavam se ajoelhando diante de outros reis, Jeremias se ajoelhava diante o Rei dos Reis. Quando todos temiam exércitos, ele temia a palavra que nunca falha. Jeremias 1,5 diz: "Antes que te formasse, te conheci." Jeremias foi escolhido para falar aquilo que ninguém queria ouvir. Deus pesa nações e Deus pesa corações. Quando Deus se levanta, nenhum império fica de pé. Agora, o Egito. O orgulho que desabou. O Egito era símbolo de força. Faraó se achava invencível. Mas em Carquemes, em 605 a.C., Deus mostrou quem é que manda. A Babilônia destruiu o Egito e foi o fim da potência que oprimia Israel. Jeremias 46:10, este é o dia do Senhor, o dia da vingança. Mas você já ouviu falar de Carquemes? Carquemes era o centro comercial entre a África e a Ásia. Quando caiu, o mundo inteiro parou. Deus calou o barulho dos mercadores e gritou bem alto para o mundo todo ouvir: eu sou o dono da história. Deus não teme impérios, ele derruba o orgulho. Agora vamos ver sobre Moabe, o povo que confiou em si mesmo. Moabe era rico, forte e arrogante. Descendente de Ló, zombaram de Israel e adoravam um Deus chamado Quemos e sacrificavam até crianças. Jeremias declarou: Moabe será destruída porque se exaltou contra o Senhor. E foi. A Babilônia invadiu, queimou suas cidades e Moabe sumiu da história. Agora, curiosidades. Arqueólogos acharam ruínas queimadas das cidades dos moabitas. Prova de que Deus cumpre cada palavra. Deus quebra muros e destrói ídolos quando os homens se acham maior do que ele. Babilônia, o império que colheu o que plantou. Babilônia parecia eterna. Ouro, luxo, jardins suspensos. Mas Jeremias avisou: ainda um pouco e virá o tempo da colheita. Jeremias 51:33. E eles riram, até que uma mão escreveu na parede: pesado fostes na balança e achado em falta. Naquela mesma noite, o império caiu. Os persas desviaram o rio e entraram sem luta. E o rei morreu festejando. Agora, você sabia que as muralhas da Babilônia eram tão largas que 4 carruagens conseguiam andar lado a lado? Mas o orgulho sempre cai, e cai feio. Quem planta soberba, colhe destruição. Quem planta idolatria, colhe silêncio. Agora Israel, ferido, mas amado. Deus disse a Israel: eu te castigarei, mas não te destruirei. Enquanto as outras nações sumiam, Israel sobrevivia, porque Deus corrige a quem ama. O castigo não era o fim, era o recomeço.
quando Deus te fere, é para te salvar. Mas e se a gente fosse comparar com os dias de hoje? Hoje, o mesmo Deus, as mesmas escolhas. Egito é o orgulho. Moabe é o pecado disfarçado de autoconfiança. Babilônia é o sistema que vive sem Deus. Hoje, esses nomes até mudaram, mas a essência é a mesma. Deus continua dizendo: o tempo da colheita está chegando. Você pode até ter fama, beleza, status, seguidores, mas se o trono do seu coração não for de Cristo, você já está caindo. O pecado promete liberdade, mas entrega cativeiro. O orgulho promete grandeza, mas entrega ruína. A fé sem santidade promete céu, mas termina em deserto. Por fim, Deus pesa até o invisível. Os reinos caíram, os deuses calaram, mas o Deus de Jeremias continua o mesmo. E hoje, ele te pergunta: o que você tem plantado? Porque o juízo vem, não para assustar, mas para acordar. A colheita vem, e quem planta arrependimento colhe vida. Como Gálatas 6:7 ensina: tudo que o homem semear, isso também colherá. Jovem, Deus não quer te destruir, Ele quer te despertar. O tempo da graça é agora. Volta antes que o relógio da misericórdia pare. O mesmo Deus que derrubou impérios pode reconstruir o teu coração, mas Ele não espera para sempre. Hoje é o teu dia da colheita. Então, decida agora. Ou você continua sendo Babilônia, ou você volta a ser Jerusalém. Ponto 2, um plano para as nações. Quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, ele deixou claro que o plano não era exclusivamente para somente um povo. Deus disse assim: em ti serão benditas todas as nações da terra. Isso revela que desde o início Deus tinha um plano com todos os povos de todas as nações. Ou seja, o propósito jamais foi somente para a nação de Israel, que sim, era um povo separado por Deus, mas Deus queria, através deste povo, construir para ele uma ponte para alcançar todas as outras nações. Deus sempre quis e deseja alcançar todos os povos com a sua graça, também a sua revelação e a sua salvação. E isso é maravilhoso, porque mostra que o plano de Deus nunca foi pequeno. Cada promessa dada a Abraão já carregava a semente da grande comissão. E Jeremias, no seu tempo, foi a ferramenta usada por Deus. E você, meu jovem? Ponto 3. Um reino de nações. O profeta Isaías diz: o teu Deus reina. Jeremias reforça essa verdade, chamando Deus de Rei das Nações. Ele não é apenas o Deus de Israel, ele é o Rei de todo o mundo. E Daniel descreve esse reino como um domínio eterno, que não será destruído, formados por povos, por nações, por línguas. Ou seja, o reino de Deus é diverso, amplo e soberano. E quando falamos que o reino de Deus é um reino de nações, estamos assumindo a verdade da soberania divina. Ele governa a história, os reinos, os líderes, os destinos humanos. Nada escapa da soberania de Deus. Então, jovem, essa mensagem é muito poderosa. Aqui está nos lembrando que Deus não perde o controle da história das nossas vidas. Então, a minha e a sua vida está nas mãos do Senhor. Confie no Senhor, como diz a palavra, que o mais Ele fará. Pastor Jefferson, quando Jeremias profetizava contra as outras nações, isso significa que Deus já estava mostrando que ele tinha controle sobre todos os países ou havia outro propósito além do juízo? Excelente pergunta, jovem. Sim, ao profetizar contra todas as nações, Deus estava mostrando a sua soberania sobre toda a terra. Mas não era apenas juízo, era também misericórdia. Deus queria que todas as nações reconhecessem sua justiça e se arrependessem dos seus pecados. Deus não julgava as nações por prazer, mas por causa da dureza do coração
dessas nações, desses povos. Cada profecia, jovem, também era um último chamado de Deus ao arrependimento e ao reconhecimento que só Ele é o Senhor de toda a terra. Tópico 2, um profeta para as nações. Agora que vimos como Deus fala às nações, vamos avançar e entender uma verdade universal. Jeremias não foi apenas um profeta para Israel, ele foi um enviado ao mundo. Isso muda completamente a forma que entendemos o livro e a missão de Deus. Exato. Nesta parte, agora vamos olhar para o alcance do chamado de Jeremias, para a profundidade da sua mensagem às nações, para como Deus usou esse profeta para lidar com reinos, impérios e potências mundiais. Ponto 1, um profeta para as nações. A expressão nações, no contexto do livro de Jeremias, vai muito além de Israel. O termo se refere a povos estrangeiros, aos povos gentios, aos povos pagãos, aqueles fora da sua aliança. Quando Deus chama Jeremias, ele diz claramente: as nações te dei por profeta. Isso significa que desde o início, Deus estava estabelecendo que o ministério dele não seria apenas interno, mas internacional. E algo interessante aqui, jovens. Assim como Deus determinou o início e o fim do ministério de Jeremias, ele também determinou para quem Jeremias pregaria. E quando olhamos para o texto bíblico, vemos que Jeremias realmente cumpriu isso. Ele começou falando ao povo da aliança, mas chegando no capítulo 46 ao 51, ele começou a falar contra as nações. Acompanhe a lista comigo que vai aparecer na sua tela com os respectivos capítulos de Jeremias: Egito, Filístia, Moabe, Amon, Edom, Síria, Damasco, Elão e Babilônia. Jeremias não ignorou nenhuma delas. Ele foi fiel ao chamado que Deus deu. Um profeta que cruzava fronteiras. Dentre todas essas coisas, uma dúvida sempre surge entre nós. E alguém sempre pergunta assim: pastor, por que Deus levanta alguém de Israel para profetizar às outras nações? Por que não levantar profetas dentro dessas próprias nações? E a resposta é o seguinte: Deus queria usar Israel como um instrumento de revelação. Israel era o povo que conhecia o Deus verdadeiro. Quando Deus envia alguém de Israel, ele está mostrando que a sua palavra é verdadeira e universal. Ela não é apenas regional. E isso também mostrava que Israel tinha a responsabilidade espiritual por todas as outras nações. O ponto 2, nós vamos falar sobre uma mensagem para as nações. A palavra do Senhor foi dirigida contra as nações, em Jeremias 46, 1. E isso é muito importante, meus jovens. O termo palavra na Escritura também significa revelação, ordem divina, comunicação direta do céu. Você precisa se atentar nisso, meus jovens. Os 10 mandamentos são chamados das 10 palavras do Senhor. E essa mesma estrutura aparece aqui, Deus falando através de Jeremias. Jeremias não foi o único profeta a falar às nações. Outros também fizeram isso. Amós, Isaías, Ezequiel, vários outros profetas fizeram isso também. Todos eles mostraram que Deus é o rei de todo o mundo. E tem outro ponto. Jeremias tinha convicção de que Deus era o criador de tudo. Em Jeremias 10, ele deixa claro que os deuses das nações são inúteis, mas o Senhor fez os céus, sustenta todas as coisas e reina soberano. Então, quando Jeremias ele fala às nações, ele fala com a autoridade de Deus. Ele fala com a autoridade do Deus de toda a criação. Então, jovens, nós temos que ter essa convicção que o profeta Jeremias tinha, de que Deus é o criador de todas as coisas. E essa convicção é que vai nos dar ousadia para proclamar o evangelho a todas as nações. Presbítero André, por que Deus punia as nações se elas não tinham a lei como Israel tinha? Ótima pergunta, jovem. Mesmo sem a lei de Moisés, todas as nações eram responsáveis diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus se revela através da criação. Todas as nações recebem luz suficiente para buscar a Deus. Deus é soberano sobre todos e não apenas sobre Israel. E além disso, muitas vezes, essas nações atacavam Israel, praticavam idolatria extrema, injustiça, violência e perversões graves. Mas a justiça de Deus é universal. Hoje, jovens, vamos viajar para um dos momentos mais decisivos da história antiga e que está registrado na Bíblia como uma precisão impressionante. Ano
605 a.C. Local: uma cidade estratégica, às margens do rio Eufrates, a 480 quilômetros de Jerusalém. Dois gigantes do mundo antigo se enfrentaram aqui: Egito, comandado pelo faraó Neco, e Babilônia, liderada pelo jovem general Nabucodonosor. Mas antes dos exércitos se encontrarem, Jeremias já tinha profetizado o que exatamente aconteceria. E isso está registrado em Jeremias 46. A Batalha de Carquemes não foi apenas um confronto militar. Ela mudou o mapa político do mundo. O Egito ele caiu como potência internacional e a Babilônia ascendeu e se tornou um império dominante. Israel e Judá passaram a viver sob a influência direta da Babilônia. E por que isso é importante? Porque enquanto as nações viam estratégias militares, o céu via o cumprimento da palavra de Deus. Deus estava mostrando que ele governa sobre todas as nações, não apenas sobre Israel. Cada movimento dos impérios era parte do plano divino já revelado. Jeremias não era apenas um profeta para Judá. Ele era, como Deus disse, profeta para as nações. Então, da próxima vez que você ler Jeremias 46, lembre-se disso. Você está vendo Deus comandando a história, derrubando impérios e levantando outros, e revelando que ele continua sendo o rei de todas as nações. Isso tudo, meu jovem, nos mostra algo muito atual. Deus falou com Jeremias e Deus continua falando hoje em nosso meio. Deus continua falando às nações. Ele continua sendo o Senhor da história, o Senhor dos povos, dos governos e dos reinos. E nós, como igreja, herdamos essa missão: sermos luz, sermos profetas, sermos anunciadores dessa verdade, Jesus. Se Jeremias foi enviado às nações, nós também somos. Jesus disse em João 20:21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, meus jovens, se posicionem agora para levar a palavra. E tem várias formas de você levar a palavra de Deus. É no seu andar, é no seu vestir, é no seu falar. Agora, algo muito importante, jovem. Você não pode falhar. Nós não podemos falhar, assim como o povo de Israel falhou. Nós não podemos guardar essa verdade só para nós. O céu é para todos, então nós precisamos pregar a todos essa palavra. Deus quer alcançar o mundo e você pode ser a ponte que vai ajudar. Deus faz isso através da igreja e somos nós, eu e você, meu jovem. Agora que entendemos que Jeremias foi um profeta para as nações, é hora de olhar para o outro aspecto essencial do livro: o papel do povo de Deus diante das nações. E aqui, essa lição se torna cada vez mais atual para nós como igreja. Exatamente, porque Jeremias não apenas profetizou para povos distantes, ele também revelou que Israel tinha uma responsabilidade mundial. E hoje, jovem, nós como igreja herdamos essa responsabilidade. Isso é muito sério. Tópico 3, um povo para as nações. Ponto 1, Israel, o povo que falhou com as nações. É interessante que o ministério de Jeremias com as outras nações não foi um extra. Ele faz parte de um plano de Deus desenhado lá atrás com Abraão e com a missão de Israel. Deus chamou Israel para ser exemplo, para ser testemunho, referência e porta-voz do seu caráter no mundo inteiro. Em Deuteronômio 28, 9 e 10, Deus disse que se Israel obedecesse, todas as nações veriam que aquele povo era marcado pelo nome do Senhor. Mas sabe o que aconteceu, jovens? Israel falhou. E Jeremias, no seu ministério, evidencia isso profundamente. Mesmo assim, Deus não desistiu das nações. E jovens, nós também como igreja fomos marcados, separados para levar essa mensagem a todos os povos, línguas e nações. Nós temos a marca de Jesus Cristo. Nós precisamos evidenciar essa marca no nosso caminhar. Por isso que nós precisamos ser luz, testemunha onde nós formos. Na nossa escola, na nossa igreja, nos nossos vizinhos, na nossa família, dentro da nossa nação, no nosso comportamento. Então, jovens, Deus está nos chamando a ser os Jeremias dessa geração. E aí, Deus conta com você.
Paz do Senhor, jovens! Eu sou o Luiz Fernando e estamos aqui com o João Guilherme. João Guilherme, por que a verdade incomoda tanto quem está longe do propósito? É porque as pessoas que se distanciaram de Deus, elas vivem uma escravidão. E de fato que elas não querem perder esse status de escravo. Então, João 8,32 fala que quando nós conhecemos a verdade, ela tem o poder de nos libertar. Essas pessoas, elas odeiam tanto a verdade, elas se opõem tanto à verdade, que a própria verdade as incomoda, porque elas não querem largar os seus pecados, elas não querem ser libertas, elas querem viver para sempre nessa escravidão. Então, o que é de Deus logo incomoda essas pessoas. De fato que apenas com a verdade de Cristo elas vão poder ser libertas, elas vão poder entender que a verdade não é algo que as machuca, mas pelo contrário, que as cura e que traz salvação. Estamos aqui com o Janderson. Janderson, por que a verdade incomoda tanto quem está longe do propósito? A verdade é por natureza confrontadora, né? A palavra de Deus, ela nos confronta. E muitas das vezes as pessoas estão tão acomodadas com seus pecadinhos de estimação, muitas das vezes estão aprisionadas na escravidão do pecado, e isso leva elas a se acomodar e não querer abandonar o pecado. As pessoas se acomodam no pecado, não buscam conhecer a verdade em um relacionamento com Deus, com a palavra de Deus, e isso torna elas incrédulas para não crer na verdade, para não deixar, não permitir, né, a verdade confrontá-las para que elas sejam libertas conhecendo a verdade, né? Porque não é em si a verdade que liberta, mas é conhecer a verdade que Cristo deseja nos revelar. Estamos aqui com a Débora! Débora, por que a verdade incomoda tanto quem está longe do propósito? Porque é muito mais fácil viver uma vida de pecado e acomodada do que renunciar os desejos da carne, do que renunciar tudo o que a palavra de Deus nos pede para renunciar para receber as recompensas do céu. Por isso é mais fácil viver uma vida de pecado e por isso que a verdade incomoda tanto. Deus continua interessado em restaurar povos, tribos e línguas. Além de Deus nos chamar para sermos luz neste mundo, Deus também o tempo todo, através de Jeremias, falava sobre essa restauração que Deus queria trazer a povos, línguas e tribos. Isaías também confirmou isso quando ele disse que Deus levantaria as nações e traria a luz ao seu povo. Ou seja, apesar da falha de Israel, Deus continua mantendo o seu plano, que é mundial, que é para todo mundo. E essa verdade deve nos marcar de uma forma muito profunda, porque aqui estamos aprendendo que apesar das nossas debilidades e pecados, Deus está interessado em nos curar, em nos tratar, em nos restaurar. Deus continua interessado em restaurar aquele que está caído, aquele que está abatido, assim como ele falava por meio dos profetas. Deus, ele fala para nós hoje. Essa mensagem é para nós hoje. Deus deseja restaurar aqueles que estão longe, aqueles que precisam de novo voltar a essa verdade. Isso é muito maravilhoso porque vemos que Deus não depende da fidelidade humana para concluir os seus planos. Ele é fiel e soberano sobre todas as coisas. Mesmo com a falha de Israel, Deus continua levantando os seus profetas, levando a mensagem de que viria um Messias e iria restaurar o povo. Esse Messias prometido, revelado por meio dos profetas, Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho de Deus, ele veio e cumpriu seu plano divino, trazendo restauração e salvação para todos os povos. Agora chegamos na parte mais direta para nós, a igreja. O texto de 1 Pedro 2,9 nos apresenta a identidade da igreja com 4 títulos. Olha só: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E tudo isso por um só propósito: anunciar as virtudes de Deus para as nações. A missão da igreja hoje praticamente é a mesma missão que Deus deu a Israel na antiga aliança: representar Deus diante das nações, ensinar o caminho da verdade, revelar quem Deus é por meio da sua vida e da mensagem. E dentro disso que nós estamos vendo, meus jovens, 2 verdades precisam ficar muito bem esclarecidas. Primeiro, Jesus ordenou que a igreja pregasse a todas as nações. Essa é a grande comissão. Conhecemos que está registrado no Evangelho de Marcos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura.
Segundo, a igreja, eu e você, somos responsáveis por anunciar que só o Senhor é Deus e Jesus Cristo é o único Salvador. Então concluímos que hoje a nossa responsabilidade como igreja não é menor do que a de Jeremias. Pelo contrário, hoje nós temos em nós a presença do Espírito Santo. Hoje nós temos também a palavra de Deus completa nas mãos. Ou seja, nós temos o Evangelho e precisamos anunciá-lo. Eu queria te convidar, olha o que Jeremias diz aqui, olha só. Ainda um pouco e o tempo da cega virá. De maneira simbólica, o profeta está se referindo à maneira como a Babilônia plantou sementes maldosas de crueldade, de imoralidade, de adoração a ídolos. Agora a nação estava prestes a colher o juízo de Deus. Aqui temos um princípio espiritual extremamente sério, jovens. O que a nação planta, a nação colhe. Babilônia plantou idolatria, orgulho, violência. Colheu o quê? Destruição. O texto continua explicando que depois da queda de Babilônia, os exilados deveriam entender que era tempo de voltar a Jerusalém e servir ao Senhor e adorar o Senhor. E reforçando algo que é essencial, que a gente já falou no decorrer dessa lição, que tudo que Jeremias profetizou aconteceu. O capítulo final do seu livro é quase idêntico a 2 Reis 24 e 25, mostrando que a palavra de Deus, dita pelo profeta, se cumpriu exatamente. Olá, jovens! Vamos falar um pouco sobre missão, identidade e o perigo do etnocentrismo espiritual. Se Jeremias foi levantado como profeta para as nações e Israel, tinha a missão de ser luz para os povos. Como nós podemos hoje cumprir esse chamado sem cair no mesmo erro de Israel? É uma pergunta de extrema relevância eclesiológica e missiológica. O erro fatal de Israel não foi esquecer que eles eram escolhidos, mas sim interpretar a eleição como um privilégio de exclusividade e não como uma responsabilidade para o serviço do testemunho. Teologicamente, chamamos isto de perder a visão da missão Dei, ou a missão de Deus. Israel caiu no etnocentrismo espiritual. Acharam que a luz era para iluminar apenas a sala deles, quando Deus disse em Isaías 49:6 que os faria luz para os gentios. Eles transformaram o templo em um bunker, em vez de uma casa de oração para todos os povos. Para nós, igreja e jovens hoje, o perigo é o eclesiocentrismo. É quando gastamos toda a nossa energia, recursos e teologia para manter a estrutura interna funcionando, esquecendo que a igreja é a única organização no mundo que existe para o benefício dos seus não-membros. Como evitar esse erro? Mudança de vetor. No Antigo Testamento, a missão era centrípeta. Venham ver a glória em Sião. No Novo Testamento, após a cruz e o Pentecostes, a missão é centrífuga. Ide por todo o mundo. Se ficarmos esperando o mundo vir até os nossos cultos modernos, estamos repetindo o erro de Israel. Nós é que temos que invadir a cultura. Isso é o profetismo jerêmico. Jeremias foi profeta para as nações. Isso significa engajamento cultural. Vocês jovens devem ser excelentes profissionais, cientistas, artistas e políticos que não possam ser corrompidos. A luz não brilha no clube dos iluminados, ela brilha na escuridão. Não se acomodem no gueto gospel. Sejam santos, mas sejam relevantes lá fora. Que Deus abençoe vocês nessa tarefa e que vocês possam ser luz aonde quer que vocês estejam e que possam atrair os pecadores a Jesus Cristo. Deus abençoe. Vemos que a missão da igreja não começou em Mateus, capítulo 28, quando diz que ide fazer discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Essa missão já estava no coração de Deus desde o Antigo Testamento. E Jeremias, como estamos estudando aqui, é um exemplo disso. Então, assim como Jeremias foi enviado para falar a Judá, a Israel, a todas as nações, a igreja hoje é enviada com a mesma autoridade e responsabilidade para pregar e anunciar Jesus a todas as nações. E você, jovem, faz parte dessa grande comissão. Vamos evangelizar Jesus a todos. E agora chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3,9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, para ver se você realmente compreendeu o assunto que foi passado na aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: o que a mensagem de Jeremias às nações revela sobre Deus? A. Deus só intervém quando seu povo é ameaçado. B. Nenhuma nação está fora do alcance do seu juízo e da sua vontade. C. O poder das nações limita a ação divina. Ou D. Deus age apenas dentro da aliança com Israel. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou e parabéns para aquele que colocou a letra B, que é a resposta correta. Nenhuma nação está fora do alcance do seu juízo e da sua vontade. Segunda pergunta: por que Jeremias foi enviado também às nações? A. Porque a profecia tratava apenas de conflitos políticos. B. Porque Deus é Senhor de todos e exige justiça universal. C. Porque o profeta desejava reconhecimento fora de Judá. Ou D. Porque Israel precisava intimidar os povos vizinhos. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, Leandro Pramealote, parece que os nossos 10 segundos se esgotaram. E se você colocou a letra B, porque Deus é Senhor de todos e exige justiça universal, meus parabéns, você acertou. Terceira pergunta: qual é o foco das profecias de Jeremias contra as nações? A. Exaltar a vitória política de Israel sobre seus inimigos. B. Mostrar o valor dos sacrifícios do templo. C. Demonstrar que o pecado e o orgulho trazem ruína a qualquer império. Ou D. Justificar a expansão do domínio babilônico. Vamos lá, responde no chat. Muito bem, espero que tenha respondido no chat e tenham lotado com a letra C, que é a resposta correta. Demonstrar que o pecado e o orgulho trazem ruína a qualquer império.
Quarta pergunta. O que o juízo de Deus sobre as nações ensina? A. Que sua justiça é imparcial e atinge até os poderosos. B. Que apenas Israel escaparia da punição. C. Que o castigo era simbólico e não literal. Ou D. Que Deus age movido por vingança política. Vamos lá, você já sabe. Muito bem, nosso tempo acabou e se você colocou a letra C, que o castigo era simbólico e não literal, eu sinto lhe dizer, jovem, que você errou. Que a resposta correta dessa pergunta é a letra A, que sua justiça é imparcial e atinge até os poderosos. Então, jovens, vamos para a nossa quinta e última pergunta, que é a seguinte: qual é a principal lição espiritual dessa mensagem profética? A. O domínio divino se restringe a Israel. B. As potências se mantêm porque Deus ignora seus erros. C. As nações caem apenas por falhas militares. Ou D. Todo o poder humano é temporário diante do governo eterno de Deus. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou e quem acertou a nossa última pergunta foi aquele que colocou a letra D. Todo o poder humano é temporário diante do governo eterno de Deus. E foi isso, jovens. Esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais o assunto que foi passado na aula de hoje e também tenham acertado cada uma das 5 perguntas. Eu creio que vocês acertaram porque vocês são alunos nota 10. É isso, fiquem na paz e tchau! Oremos então. Senhor meu Deus maravilhoso, nós te louvamos por mais esta oportunidade, Senhor Deus, de ouvir a tua palavra, que o Senhor possa continuar ministrando ao nosso coração, ao coração de cada um que ouviu essa mensagem. Nos ajude a sermos testemunhas fiéis, Senhor Deus, de ti, aonde quer que estivemos. Que cada jovem que ouviu possa ser uma testemunha fiel do Senhor, sendo luz em qualquer lugar. Nos ajude também, Senhor, a sermos pregadores da tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que em tudo que formos fazer, possamos glorificar o teu nome. Amém. Paz, jovens! Paz, jovens! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Eu sou o pastor Jefferson. Eu sou o presbítero André Lima e eu errei. De se inscrever no nosso canal e também ativar o selinho das notificações. Isso. Nossa, que fortão que você ficou agora. Agora. Pode ir. O Hulk de Jesus. Paz. Deus. Não, tipo assim, vamos orar para começar a lição. E como diz os nossos pastores, nós não começamos nada sem oração. Vamos orar? Era só essa parte, você pode cortar. É porque ele tinha que soltar isso. Eita! Isso revela a universidade. Isso revela, irmão. Olha que legal. Ministério de, é interessante porque o ministério de Isaías, de Jeremias, de Jesus e todos os profetas. É interessante porque o ministério de Isaías. Isaías tá aqui. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.